Quando você aprende essas habilidades que um bom líder deve ter, que envolve muito, no final das contas, um bom relacionamento humano, como eu falei, escutatória, comunicação, psicologia positiva, isso tudo quando você vai juntando, né, você tem um médico melhor, né? Você é um cara que pode estar preparado para ser líder, indiferente da hierarquia de competência, mas ele vai ser também um médico melhor, né? E o outro lado da moeda, assim, na sua opinião, né? Acho que agora a gente já entendeu o que é a liderança e como que a liderança entrou na tua vida e como que ela tem te ajudado aí a te impulsionar. E agora eu queria ouvir a tua opinião em relação ao outro lado da moeda, tipo, como que você acha que a falta dessa habilidade, aproveita até pode perguntar, você acha que isso é uma habilidade ou é algo nato? As pessoas podem aprender liderança ou é algo que já nasce com elas? Na sua opinião, qual é o impacto disso na carreira dos médicos, por exemplo? Certamente, Sidney, eu diria que assim, é como que fosse um conjunto de habilidades que você vai adquirindo ao longo do tempo, um conjunto de competências que certamente nós médicos, muitas delas a gente deveria aprender durante a faculdade. A gente deveria aprender a escutar melhor, a gente deveria aprender a se comunicar melhor, a gente deveria aprender psicologia positiva melhor, a gente deveria aprender a comunicar mais notícias de uma forma melhor, a gente deveria aprender a ter uma gestão de pessoas e de conflitos melhor. Isso tudo, nas grandes escolas de gestão, isso é ensinado de uma forma extremamente técnica para outras especialidades, mas não para o médico. O médico, a gente tem que partir do princípio que você é médico, cara. Você vai lá com seu carimbo, com seu estetoscópio, vai conversar com o paciente, vai ser tudo abençoado e vai ser uma conversa excelente. E não é assim. Esse aspecto, por assim dizer, da liderança mal formada. É óbvio que tem pessoas que são dom nato, talvez para se expor mais, né? Tem uma corrente da psicologia que diz que a gente tem 5 aspectos da personalidade, né? E um desses aspectos é a extroversão. Algumas pessoas que são mais extrovertidas têm menos dificuldade em falar em público, de se expor, de expor as ideias, enfim, tendem a ser identificados como líderes, mas a gente tem na história grandes líderes, não só na medicina, mas no mundo, que não são pessoas introvertidas. O próprio Nelson Tais, cara, ele não é um cara extrovertido, assim. Ele é uma pessoa introvertida que fala de uma forma mais contida, coisa e tal, mas quando ele fala, todo mundo para escutar. Então essas habilidades, Tem pode uma falar. outra unanimidade, né? O Papa atual, né? Sim, o Francisco, Papa por exemplo. Francisco também, A gente tem vários, cara. O próprio Bill Gates, você vê o Steve Jobs, que era um showman, né? E o Bill Gates, que assim, você nem sabe como é a voz dele, né? E os dois têm perfis de extroversão e introversão diferentes. Mas são habilidades, um líder pode aprender a lidar. Talvez o extrovertido tenha que aprender a não aparecer tanto, e o introvertido tem que aprender como se colocar, como falar. Dito isso, eu acredito que pro médio, aprender essas habilidades colocam você, por assim dizer, na capacidade de pensar um processo, de entender o que você pode fazer, de entender como você vai se relacionar às diferentes áreas de atuação. Como é que você vai se relacionar com o seu paciente? Como é que você vai se relacionar com seus pares? Como é que você vai se relacionar com a academia? Como é que você vai se relacionar com a indústria farmacêutica ou de material, se você tiver alguma? Como é que você vai se relacionar com uma eventual fonte pagadora? Se você atende no convênio, mesmo que você queira fazer uma migração para a medicina privada. Como é que você vai se relacionar com essas diferentes áreas? Como é que você vai se relacionar com você mesmo? Como é que você vai se relacionar com a sua família? Quando você aprende essas habilidades que um bom líder deve ter, que envolve muito, no final das contas, um bom relacionamento humano, como eu falei, escutatória, comunicação, psicologia positiva, isso tudo quando você vai juntando, né, você tem um médico melhor, né? Você é um cara que pode estar preparado para ser líder, indiferente da hierarquia de competência, mas ele vai ser também um médico melhor, né? Eu pensei aqui em dois exemplos práticos, né, para a gente aprofundar um pouquinho a tua fala, que é o seguinte: primeiro, a dificuldade que, quando o médico ele tem dificuldade de dizer não, por exemplo, não vou nem entrar no mérito, eu vou entrar em dois aspectos, em duas áreas, né, que você disse, você trouxe muito bem. São vários papéis, né, são vários níveis de relacionamento. Então, por exemplo, relacionamento com o paciente, o médico tem dificuldade de dizer não, então ele está deixando ser liderado pelo paciente. Uhum. Aquele paciente que chega e diz: não, doutor, eu quero o exame, eu quero o remédio, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E o médico, por medo, muitas vezes, isso
independente do local de atuação, né? Se o médico não dominar essas habilidades, né, de um bom líder, ele acaba se submetendo, né? Quem é o médico que não passa por esse tipo de assédio, né, ou de imposição e que muitas vezes não sabe lidar com isso, né? Trazendo para o círculo vicioso, que é o que a gente fala muito aqui, por exemplo, no caso do relacionamento com planos de saúde, cara, cada comum, sabe, Diogo? E é muito triste falar o que eu vou falar aqui. Tem sido cada vez mais comum colegas falando assim, Sidney, eu não aguento mais ter meus procedimentos glosados, sabe? Tipo, tive uma colega que recentemente ela mandou uma mensagem falando assim, esse mês foi R$ 5.000 de procedimentos glosados, cara. Então, assim, daí o que a gente faz, né? Por não entender que isso faz parte de um rol de habilidades que pode ser aprendido, pode ser, né, melhorado, masterizado, a gente só fica reclamando, né? A gente reclama, porque eu plano isso, plano aquilo. E acaba que reclamar, né? Dizem que tem uma origem etimológica que é pedir, clamar, né? Clamar de volta, clamar mais, né? Pedir mais daquilo. Então, assim, eu já passei muito por isso. Eu sou um inquieto, como você, eu sou um questionador. Imagina um questionador no sistema público, meu amigo. Você foi muito sábio quando você, né, entendeu isso, né? Cara, onde é que o meu trabalho, o meu ofício vai ser valorizado? Onde que a minha performance onde que eu vou colocar a minha performance para que ela seja realmente potencializada? E aí, muitas vezes, até por não enxergar, e aí liderança tem a ver com enxergar com visão, com enxergar cenários, né? Eu fui para o serviço público porque eu segui a manada e cheguei lá inquieto que sou, cara, sofri que nem um condenado. Porque eu queria fazer as coisas diferentes, eu aprendi eu me desbloqueei em relação à criatividade, queria fazer isso, fazer aquilo, pensando no paciente, e o sistema vinha aí, porrada, sabe? E aí você fica achando que o problema é o sistema é ruim. Não, às vezes não é o sistema, às vezes é você que está no lugar errado, né? O problema são eles, né? A culpa é deles. Quando você falava, cara, eu pensava muito no quanto que essa pandemia mostrou como que a comunidade médica no Brasil, uma das coisas que ela não tem é liderança. Não tem voz. A comunidade médica não tem voz. Tem um cara que fala no Fantástico, tem um outro cara aí que é médico da Ana Maria Braga e acabou. São pessoas, assim, acho que são pessoas até que se esforçam para falar alguma coisa, mas quando você não tem lideranças positivas, lideranças boas, esforçadas... Representativas, né? Eu acho que exato, é uma palavra. Exato. O que acontece? Emerge para falar no lugar do médico, pessoas parecem entender de um assunto que eles não entendem, entendeu? E aí você começa a botar a medicina, botar o médico, botar a medicina numa série de discussões que não cabe ao médico.